Salve pessoas, Alucinarte aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco de como foi o processo criativo de criar um Buda gigante na parede aqui do estúdio. E simplesmente comecei porque, cara, paredes brancas realmente me deu uma agonia, parece que elas ficam me olhando. Então aí tá uma espiadinha como que ele ficou. Eu queria usar essa mesma paleta de cores, tá? Azul, roxo e esses tons mais frios mesmo. Então, cafezinho, latinhas de spray para começar a marcação, e aqui é como vai ficar, né, o meu guia, minha referência para poder estar criando essa arte. E começando a pintura, né, antes de qualquer coisa, a parede já estava pronta para pintar, então ela estava lisinha. Simplesmente comecei a fazer a marcação com o Doodle Grid, que é essa forma, né, da gente fazer realmente uma grade, que vai ser o nosso guia, para colocar o desenho por cima disso. Ó, acabei de fazer a grade, então agora é só adicionar a arte por cima. É o meu guia isso daqui. E vamos para a parte divertida. E assim, galera, o grid ele é literalmente o guia, então tudo que eu fiz ali de números aleatórios, cara, isso não importa, pode ser qualquer objeto ali, qualquer elemento, não faz muita diferença, é literalmente pra gente conseguir se guiar. Então, até levando pro mundo da tatuagem também é como se fosse o nosso stencil, né, o nosso guia ali durante o processo, e isso facilita bastante para tudo ficar no lugar que deve ficar. Claro que daí a gente pode também ter liberdade de mexer em alguma coisa depois, isso vai de cada artista, né? Tu vai sentindo isso durante o processo da pintura também. Foi o que eu fiz nisso daqui, nessa arte, então vocês também vão ver que a minha referência no começo e como ficou no final, cara, tem bastante diferença também, porque durante o processo eu vou entendendo o que está fazendo sentido para mim, como eu vou me conectando com essa arte também. Eu dificilmente tenho algo já pronto na minha cabeça, eu vou fazer exatamente igual. O processo intuitivo é, cara, tu literalmente se colocar ali nessa parte de criação, de sentimentos, de tentar entender o que tu tá querendo expressar e colocar isso para fora de alguma forma. Então isso vai surgindo, sabe? Eu entendo que muitas vezes, cara, a gente não tá inspirado para fazer alguma coisa, ou a gente não tá num momento muito legal com a nossa cabeça e de alguma forma a gente fica procrastinando. Só que eu entendo também que todas as vezes que eu simplesmente, cara, fiz o que tinha que ser feito, eu sei das minhas capacidades, sei o quanto eu consigo chegar num resultado legal e também curto muito explorar, cara, tipo, processos criativos diferentes um do outro. Dificilmente eu faço a mesma coisa na construção, né, de alguma arte ali. Eu acho que as emoções elas são muito mutáveis, então a gente consegue sempre estar com um olhar diferente, uma percepção para enxergar algo além, entendeu? Para a gente colocar um significado maior, se conectar com aquela energia que a gente realmente quer transmitir através da arte. E eu acho isso de extrema importância, né, quando eu vou criar algum projeto. E como inspiração, eu já queria criar uma arte do Buda aqui no estúdio faz algum tempo, de realmente ter um Buda pintado aqui. Já tive muitas coisas pintadas aqui no estúdio, só que eu acredito que isso também vai mudando conforme o meu estado interno, né? Porque como eu fico o tempo todo no estúdio, eu quero, sei lá, tá com uma energia equilibrada aqui também, entendeu? Então isso faz total diferença ali no modo como eu produzo e o quanto eu quero transmitir isso para os meus clientes também, né? Porque eu penso também aqui no estúdio como algo, uma experiência, literalmente, de eles estarem imersos no meu mundo de certa forma, né? No modo como eu observo as coisas, mas principalmente de eu estar também imerso nisso que eu quero transmitir, entende? Porque afinal é a minha verdade, né? Então não faria sentido se não fosse dessa forma. E o Buda, ele me transmite muito essa paz de espírito que eu quero cultivar dentro de mim. Realmente é uma arte que eu, assim, tive muitas emoções durante o processo. Aí já é o segundo dia, então eu já tava em alguns momentos, cara, não tava vendo nada, eu tava me sentindo travado de alguma forma também. E assim, se não tá fluindo, melhor é fazer realmente parar, olhar de longe ali, se
conectar com outras coisas, né? Meus animais, eles também me ajudam bastante nisso. E, enfim. Então, galera, ó, segundo dia, agora são 9 horas da noite. Preciso comer, mas ainda falta basicamente as flores, bastante coisa ali. E depois que eu terminar a parte das flores, eu volto pro Buda para adicionar mais alguns detalhes. Ainda vai ter o fundo nessa parte marrom aqui, né? E acho que vai mais um dia, mas é isso. Então, galera, ontem fiquei com um pouco de dor de cabeça e não consegui finalizar o que eu queria finalizar para o dia de ontem. Então, hoje, terceiro dia, hoje vou finalizar, tá? Então, a gente já tá bem adiantado aqui. Hoje mais a parte das flores, vou adicionar os brancos, os tons mais escuros ali também. E depois fazer a parte do fundo, que eu tô pensando em realmente colocar alguma coisa como uma mandala, né? Tipo uns acabamentos de mandala assim. E é isso. Cafezinho só pra acordar aqui. Bora. E no terceiro dia eu também já estava mais inspirado, conseguindo ver melhor os detalhes que eu queria e continuando os significados. As flores de lótus, né, elas têm como simbologia ali a purificação, então eu procurei também trazer essas mesmas cores mais frias assim, né, azul, roxo, e também tirando um pouco desses tons mais pesados, eu queria que essa pintura tivesse uma leveza também. Então foi por isso que eu pensei nessa mandala de lótus para realmente fazer esse portal, né, de purificação ali com o Buda centralizado como a figura principal. E na mistura de cores, né, até para dar um pouco de leveza mesmo para esses tons, tem uma mistura de branco em quase todos eles, tá? Então aí vocês vão fazendo as medidas, testando, né, para achar as cores, mas basicamente todas ali tem pelo menos uns 20 a 30% de branco na composição, até esse marrom, onde eu consigo quase um marrom roxo assim, né? Então a gente faz uma mistura ali de cores para chegar nesse tom. Então a forma mais comum, né, de criar um cinza cromático é misturando as cores complementares, e como verde, vermelho, azul, laranja, amarelo ou violeta, e a proporção da mistura também determina a intensidade e a tonalidade do cinza. Então, ao adicionar o branco, né, uma cor, você criaria uma tonalidade mais clara, tipo nessa vibe meio pastel, como tá essa pintura, e adicionando ali um preto, um tom mais escuro e saturado, e ao variar essas proporções, vocês também conseguem obter uma, infinidade de tons cromáticos. E isso basicamente também vai sendo formado com a identidade que eu tô colocando agora na minha arte, né? Eu tô gostando de deixar elas com um tom meio que, digamos, estátua. Então, essa mistura cromática, né? Esses cinzas cromáticos, eles realmente deixam essa perspectiva de ser algo mais nessa vibe de estátua. E isso, pra mim, esteticamente fica muito bonito. Então, eu tô querendo realmente cada vez mais colocar esses detalhes, né, esses nuances ali nas minhas obras. E no processo criativo eu penso exatamente nisso, sabe? Tipo, não tenho uma ideia clara na minha mente, né, como que vai sair. Eu acho que ele vai sendo criado durante todo o processo criativo, mas, cara, é algo muito, sabe? Tipo, fala muito ali sobre o que eu tenho, né, dentro de mim como artista. Então eu realmente coloquei toda a minha energia nesses 3 dias pintando, né? Foram 3 dias aí bem intensos. E agora eu já estou fazendo mais a parte do final, então vocês podem ver que eu já estou realmente colocando os detalhes. Ainda vou trazer uma profundidade, né? Esses detalhes em branco aí que eu estou colocando, além da mandala que eu ainda vou continuar agora. Lembrando que eu tô só usando pincel, tá, galera? Aqui eu deixo eles um pouquinho molhados aí, mas é mais para deslizar realmente ali na parede. Claro que se você colocar muita água, né, na tinta acrílica, ela vai ter simplesmente não vai conseguir pintar nada, vai escorrer na parede. Então vocês têm que procurar
na tinta acrílica encontrar esse meio termo para conseguir fazer com que ela deslize, que seja ali aderente à parede, né, à superfície que vocês estão pintando, mas sem perder a opacidade dela, né? Então vocês têm que sempre se preocupar com isso. Se realmente ficar muito claro, depois que ela secar, vocês vão perceber. Então é bom sempre já prestar atenção nisso no começo para também não ficar perdendo muito tempo, né? E aqui eu já estou nas últimas partes, né, fazendo ali já a parte do acabamento e últimos detalhes, como essa sombra que eu fiz em volta dele, como se ele realmente tivesse tridimensional, né, então isso dá uma profundidade ali para a arte, como se ela estivesse saltando da parede. Para fazer esse esfumaçado aqui, né, o pincel tem que estar mais sequinho, então pincel seco, vai só esfregando assim, a gente vai conseguindo fazer esse efeito mais desfumaçado. Então, ó, pincel seco, daí claro que tem que ser um com a cerda maior assim, né, para conseguir fazer esses detalhes. E só espanando aqui, vai criando esse efeito de sombra. E agora vamos para a mágica. E agora essa outra perspectiva com a tinta fluorescente, né, a luz negra. Eu gosto de trazer esse outro modo de olhar para as minhas obras, mas eu não penso nela, tá? Agora só nessa parte que basicamente eu tô vendo como que ficou fluorescente, então eu vou ajustando algumas coisas que eu acho interessante para ressaltar alguns detalhes que eu quero e para a composição também ficar mais harmônica, né? Mas é basicamente isso, galera. Eu acho que já dá para ter uma noção ali de como a gente consegue criar alguma coisa com um significado também, né? Esse é o modo como eu observo as coisas. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar no canal e até a próxima.